tema da mensagem é o silêncio de Deus. Ou, se preferirem, quando Deus fica em silêncio. A sensação que a gente tem é que quando a gente está aí clamando a Deus, buscando em Deus alguma coisa, nos dá uma impressão que Deus está meio quieto. O mundo está aí convulsionando. O mundo está virando de cabeça para baixo. E parece que Deus está em silêncio. Antes de lermos, eu queria que você gravasse duas verdades. Duas verdades. Vou postar depois nas redes sociais. Primeira verdade. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Esse é o primeiro ponto. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. A segunda verdade. O silêncio de Deus não significa desinteresse de Deus. Que essas duas frases fiquem firmadas no seu coração, na sua mente. Porque vivemos dias que a sensação que temos é que Deus está em silêncio. A gente ora, a gente clama, a gente busca e parece que Deus está em silêncio. Mateus capítulo 15, versículo 21, vai dizer assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. A minha versão é revista e atualizada. Essa versão não existe mais para comprar. A versão agora é Nova Almeida atualizada 2017. Se você for comprar uma Bíblia, você vai encontrar mais nessa versão. E eis que uma mulher cananeia, versículo 22, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 23 vai dizer no início: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ou seja, Jesus ficou em silêncio. Ouviu o clamor de uma mãe desesperada, uma mãe que tinha uma percepção espiritual, porque o comportamento da sua filha não era natural. Então ela identificou: há um demônio na minha filha. Alguém próximo a ela. Toda mãe, normalmente falando, ama seus filhos, protegerá seus filhos, dará a sua vida pelos seus filhos. E essa mulher cananeia, diz a Bíblia, né, não era judia, não fazia parte do povo de Deus, mas de alguma forma essa mulher soube que Jesus estava por ali. E quem era Jesus? Ela não somente clama por um milagre, ela invoca Jesus. Jesus, filho de Davi. Davi, inimigo dos cananeus. Só para te lembrar isso. Essa mulher tinha um certo conhecimento da palavra. Ela tinha um certo conhecimento. E essa mulher usou desse conhecimento, usou desse reconhecimento de quem era aquele homem. Não era um homem qualquer, não era um judeu qualquer, não era um profeta qualquer, não era um sacerdote qualquer, não era um homem qualquer. Aquela mulher olha para Jesus, identifica nele filho de Davi. E essa mulher, ao olhar para Jesus, vê nesse homem a solução do seu problema. Tem compaixão de mim. Então essa mulher viu em Jesus alguém que poderia salvar, alguém que poderia mudar a sua história, alguém que poderia fazer algo diferente. E por certo, a Bíblia não diz, mas por certo, essa mulher procurou outros lugares para que a filha dela fosse liberta. Sendo cananeia, provavelmente buscou a invocação dos deuses cananeus. O resultado foi nenhum. E talvez o desespero dela tenha levado ela a buscar soluções. Então ela ouviu em algum momento da história dela que havia um homem chamado Jesus, e que aquele homem não era um homem qualquer, era o filho de Davi, que aquele homem tinha um poder que vinha do alto, alguma coisa extraordinária acontecia. Quando Jesus demonstrava compaixão, quando Jesus demonstrava amor, ela deve ter ouvido a história sobre Jesus.
alguns milagres que Jesus tenha feito, ela deve ter ouvido isso. E essa mulher vai até Jesus, se humilha presente do Senhor, porque o texto vai dizer, né? Eu vou ler com você aqui o texto, capítulo 15, vou ler de novo, vou ler o 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Se livra dela. Se livra dessa mulher. Ela é cananeia, ela não é das nossas. Se livra dela. Jesus, no versículo 24, vai dizer: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus aqui fala, ele fala agora provocado pelos discípulos. Ele não respondeu provocado o que a mulher falou. Ele respondeu a provocação dos discípulos: Senhor, se livra dela. Aí ele reafirma: olha, eu não vim para qualquer um, eu vim para os filhos de Israel. E essa frase de Jesus provoca uma reação nessa mulher. Ela poderia ter duas reações. Quem é esse homem? Está pensando o quê? Eu venho aqui pedir ajuda para ele e me despreza. Ela poderia ter pensado isso. Ou se humilhado, que foi a escolha que ela fez. No versículo 25 vai dizer: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O silêncio de Deus. Na Bíblia, irmãos, há dois momentos muito claros no Velho Testamento, e um que abrange o Novo Testamento, que passou-se um bom tempo sem Deus falar. Só para te lembrar, né, eu sei que você sabe disso, mas só para ilustrar o que eu estou falando. Por favor, Diácono Márcio, coloca aí em Gênesis 50. Quando José, Jacó, os 12 filhos de Jacó chegam e permanecem no Egito, fugindo da seca, e encontram José como governador do Egito. Passaram-se uns bons anos ali. Mais adiante, Jacó morre. E é o finalzinho dessa história, no capítulo 50, posta para nós aqui, no último versículo, lá no finalzinho mesmo. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e puseram num caixão no Egito. Só que nos versículos anteriores, bota no 24, por favor. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. 25. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. José está falando profeticamente. José está sendo boca de Deus aqui. Um dia vocês vão voltar para Israel, para a terra prometida. Vocês não vão ficar para sempre aqui no Egito. Vocês vão voltar. E quando voltarem, prometam que vão levar meu corpo daqui. É isso que José está falando. Essas palavras de José foi a última profecia, o último momento em que Deus falou com o seu povo. Entre o capítulo 50 de Gênesis e o capítulo 3 do Êxodo, passaram-se 430 anos. Alguns estudiosos vão dizer 400 anos, mas a Bíblia fala em 430 anos. Êxodo capítulo 12, versículo 40, vai dizer 430 anos. Um silêncio de Deus. José foi o último que falou, o último profeta. Passou-se 430 anos e não teve mais profetas. O que é profeta? É quem fala em nome de quem? De Deus.
Foram 430 anos do silêncio total de Deus. Deus não falou. Só para a gente ilustrar, coloca para nós aqui, Diácono, Gênesis capítulo 15, versículo 13. Só para reforçar o que eu estou dizendo. Deus tinha falado com Abraão. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será quê? Peregrina em terra alheia. Será reduzida e será afligida durante quanto tempo? Meu Deus, como a Bíblia é perfeita, né? Como a profecia que vem de Deus se cumpre. Quando Deus fala, se cumpre. E se cumpriu. Deus falou com Abraão estava vivo aqui. E só se cumpriu depois que José morreu. Passou-se muito tempo. Muito tempo. José morre, é sepultado. 430 anos de silêncio total de Deus. Até que Deus aparece a Moisés na sarça ardente. Uma voz que fala no meio do fogo, e aquilo despertou a curiosidade de Moisés, que se aproxima, e coloca para nós, Êxodo capítulo 3, verso 7. Observe os detalhes da palavra, porque algumas coisas na palavra de Deus se explicam nos detalhes. Êxodo 3, verso 7 vai dizer: então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo. Deus passou 400 anos olhando a aflição do seu povo, que está no Egito. E que mais? E ouvi o seu clamor. Outras versões vão dizer: ouvi o seu pedido de socorro. Deus viu, Deus ouviu. Você pode estar se perguntando, já que Deus viu e ouviu, por que Ele não fez nada? Por que antes, não falou antes? Não se dirigiu ao seu povo antes? Por que deixou passar 400 e poucos anos? Boa pergunta. O Senhor tem os seus meios. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Deus é soberano. Você vai entender o porquê que isso não aconteceu daqui a pouquinho. Estou só contextualizando. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. O silêncio de Deus não significa desinteresse de Deus. Deus viu, ouviu, viu a aflição, ouviu o clamor, ouviu a oração. Deus tem propósitos. Deus tem seus meios, formas de agir. O texto, que agora eu quero, não um texto, mas teologicamente te apresentar um assunto que tem a ver com isso. Um outro momento que retrata um silêncio de Deus. Esse é o mais grave, né? 400 e poucos anos, né? Muito tempo. Mas há um outro momento semelhante. Malaquias, capítulo 4, eu acho que é o último capítulo dele, se não me falha a memória. Malaquias, Zacarias, Malaquias, isso aí. Malaquias 4. Entre Malaquias e o nascimento de Jesus, passaram 400 anos. Um outro momento em que Deus ficou em silêncio. Quando Deus fica em silêncio, irmãos, o que isso significa? Isso significa ausência de profetas. Faltou profetas. Entre Malaquias e o nascimento de Jesus, 400 anos de novo. Um silêncio de Deus. Os teólogos dizem que foi um período
testamentário, né, para ficar mais complicado. Mas se você ler Malaquias capítulo 4, a profecia que ele libera aqui, a palavra de Deus que ele libera aqui, eu quero ler com você o versículo 5, versículo 6, que vai dizer assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mateus capítulo 11, que é o livro seguinte, já é Novo Testamento. Mateus 11, versículo 14. Porque, vou ler o 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então Jesus está dizendo que o que Malaquias disse há 400 anos atrás, era João Batista. 400 anos até chegar em João Batista. Que coisa. Que coisa. Jesus nascido, o seu ministério já se desenvolvendo, 400 anos em que não houve profetas, em que não houve a voz de Deus. Sabe qual o problema, irmãos, nesses dias que vivemos? É que a igreja se acostumou a não ouvir a voz de Deus. Se acostumou ao silêncio de Deus. Se Deus falar, tá bom. Se Deus ficar em silêncio, tá bom, é indiferente. Porque a nossa fé evangélica tem sido uma fé muito pequena, muito tacanha, muito mínima. Está faltando comunhão, está faltando busca, está faltando intercessão, está faltando andar na presença de Deus. Porque as promessas do Senhor, Joel capítulo 2, versículo 28, vai dizer que naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito. Sobre meus jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito. Então a intenção de Deus, olhando já lá na frente, 400 anos depois, é que não seria apenas um profeta Malaquias, o profeta Jonas, o profeta Samuel, seria agora uma multidão de profetas. Seria agora um corpo de pessoas, uma assembleia de pessoas, que seriam tomadas pelo Espírito Santo. Não seria mais Samuel ungindo Davi e esse homem ser tomado pelo Espírito Santo. Não seria mais alguém específico na Bíblia, identificado como alguém que tem o Espírito Santo. No Novo Testamento há uma mudança, agora todos são cheios do Espírito Santo. Uma mudança. Se somos cheios do Espírito Santo, precisamos ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então, se há um silêncio de Deus em sua vida, se há um silêncio de Deus na sua mente, no seu coração, a culpa não é de Deus, é sua, é nossa. Porque Deus continua o mesmo. Hebreus capítulo 1, verso 1. Vou citar enquanto ele coloca aqui. Havendo Deus, ou antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. É o Filho que quer falar comigo, com você. Quem é o Filho? Jesus. E como é que Jesus fala comigo e com você? Por meio do Espírito Santo. Eis que envia o Espírito Santo para estar com vocês, o outro Consolador. Ele vai lembrar você de todas as coisas, né? O Espírito Santo, ele vai exortar, ele vai consolar, ele vai edificar. A mesma coisa que faz a profecia que é descrita no livro de 1 Coríntios. A profecia é para edificar, é para consolar, é para exortar.
O que está faltando hoje, irmãos, são profetas. O que está faltando hoje é homens e mulheres que abram a boca em nome de Deus. É o que falta hoje. Nós temos muitas profetadas. Temos muita gente dizendo que está falando em nome de Deus, mas que essas palavras liberadas não se cumprem. E fica por isso mesmo. A Bíblia fala da existência desses últimos dias de falsos profetas, de alguns que vão dizer que estão falando em nome de Deus, mas na verdade estão aí para explorar a fé dos outros, para ocupar uma posição social, religiosa em alguma instituição cristã, mas na verdade não tem nada a ver com Deus. Que, como já disse, quando Deus fala, a palavra se cumpre. Deus, irmãos, sabe de tudo isso. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o que acontece? Provérbios 29, 18. O povo se corrompe. Irmãos, o que mais vemos hoje é corrupção. Não estou falando de corrupção de roubar dinheiro público. Estou falando de corrupção de não ser cristão de verdade. O testemunho terrível. Eu não sei se assistiu, eu não gosto de assistir, mas hoje por acaso eu assisti, passando de canal, estava procurando um negócio para assistir e tal, era um outro assunto e parei e vi só chamada embaixo. Um policial militar hoje assassinou uma mulher e não sei se a outra morreu, era a ex-mulher dele que vivia numa relação homoafetiva com outra mulher. E ele, sei lá, por cargas d'água, foi lá e matou essa parceira da ex-mulher dele e atirou na ex-mulher. Alguém postou que esse cabo da PM é membro de uma igreja evangélica aí da cidade. A corrupção tem entrado no coração da igreja. A corrupção, ela se opõe àquilo que Deus estabeleceu como princípio, como valor, como verdade. A igreja tem se corrompido por práticas, né? Os irmãos não estão vendo, Deus não está vendo, então eu faço aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Depois vou na igreja e peço perdão para Deus e a vida segue. Se normalizou o pecado, se normalizou cometer pecados. As pessoas estão pecando, depois vem a igreja e pede perdão. A corrupção tem tirado a igreja do centro da vontade de Deus. E tem aberto espaço para que falsos profetas se manifestem e deturpem a verdade. A igreja hoje virou o povo evangélico. Né? O povo evangélico tem sido massa de manobra. Você deve ter visto falar da lei da misoginia, que foi aprovado no Congresso Nacional. E foi aprovado no Senado. O que é mais triste de saber é que essa lei, ela quer calar a boca da igreja. E senadores ditos cristãos votaram a favor. Essa lei foi aprovada com 100% de aprovação. Não teve um voto contrário. É uma lei maldita, é uma lei engendrada no inferno, que vai gerar perseguição à igreja. Não tenham dúvidas disso. E foi aprovada por homens e mulheres que se dizem bancada evangélica. Corrupção. Se corromperam. Quando falta, coloca para nós aqui já, 29, Provérbio 29, versículo 18. Quando falta a profecia, o povo se corrompe. Quando Deus não fala, o povo se corrompe. Os 400 anos que Israel permaneceu no Egito foram 400 anos de corrupção de Israel. Israel abandonou Deus. Israel abandonou o Senhor. Alguns remanescentes mantinham uma comunhão com Deus, mas eram poucos, uma multidão de gente. Alguns ainda serviam a Deus.
Alguns ainda criam em Deus, alguns ainda confiavam no Senhor, porque a tirania do faraó, a forma que a escravidão se deu foi muito violenta. Então eles começaram a achar: cadê Deus? Onde está Deus? Cadê Deus? Estão me escravizando, está faltando comida, estão me escravizando, estão me obrigando a fazer as coisas. Cadê Deus? Cadê Deus? E Deus não fez nada, entre aspas. E o povo se corrompeu, a maioria deles. Essa mesma corrupção aconteceu entre Malaquias e o nascimento de Jesus. Israel se corrompeu. Só vou lhe contar um fato, só para você, não vou entrar em detalhes, você depois pesquisa na internet. Israel começou a adoração a Deus na sinagoga, na tabernáculo, lembra disso? Tabernáculo é o lugar de encontrar-se com Deus e cultuar a Deus e oferecer sacrifícios. Aí vem Salomão e constrói o templo ao Senhor. Então sai da sinagoga, sai do tabernáculo feito de tano, de tecido, de madeira, e vem para um prédio, templo ao Senhor. Salomão. Israel caminhou com isso durante muito tempo. O templo foi destruído, reconstruído o templo, no templo lá de Nabucodonosor, Nebuzaradã, na Bíblia. Ok. Aí chega o momento, irmãos, que nesse período, desse vácuo de 400 anos, de silêncio de Deus, o povo de Israel parou de ir sacrificar a Deus. O povo de Israel parou de procurar o sacerdote para buscar o perdão de Deus dos seus pecados. E essa surge no meio do povo de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, surgem a busca pelo poder religioso. Fariseus, saduceus, surgem. Então eles estabelecem não mais um templo, estabelecem agora a sinagoga. Sinagoga agora é lugar de aprendizado, lugar de estudo. Mas cadê o lugar do sacrifício? Cadê o lugar de buscar a Deus, de sacrificar a Deus? Eles simplesmente deixaram de lado. A corrupção foi tirando Deus da história. A corrupção de Israel foi colocando Deus de escanteio e colocando a tradição, colocando o costume, colocando o costume como regra e não o que Deus tinha estabelecido como verdade. É isso que a corrupção faz. Porque faltou profetas, faltou homens e mulheres que falassem em nome de Deus. Isso fez com que houvesse esses 400 anos de silêncio. E só acaba quando Deus vem. Deus vem. Jesus nasce. Anjo aparece. Palavra do Senhor. Isabel. Mãe de João Batista. Deus começa a falar de novo. Deus começa a abrir a sua boca. Deus começa a dizer. Quando a gente olha para tudo isso, irmãos, e vê como esses dias que vêm estão tão maus, falta direção de Deus. Falta direção de Deus. Você quer ver como funciona? Eu vou encerrar aqui. Não tem tempo. Se você puder abrir sua Bíblia, vai te ajudar bastante a entender isso. Livro de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo desce, capítulo 2. Todos são cheios do Espírito, surge a igreja. Ali Deus começa a desenvolver o seu plano maravilhoso, de estabelecer a igreja como o local e as pessoas das quais serão seus profetas na terra. Deus agora vai usar as pessoas para falar em nome dEle. Homens e mulheres que vão falar em nome de Deus. Atos capítulo 15, versículo 32. Atos 15, 32. Olha só que coisa linda. Livro de Atos, hein? A igreja caminhando numa nova perspectiva de que Deus voltou a falar. Não teríamos mais um silêncio de Deus com a morte de Jesus. Jesus subiu ao céu, Ele ressuscitou, depois Ele subiu ao céu. Vai ficar em silêncio de novo? Não, enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar com vocês. Não vai ter mais silêncio de Deus, não.
Capítulo 15, versículo 32. Vou ler o 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas. Leu aí? Está aqui na tela. Ó. Judas e Silas, que eram também. Que coisa linda, né? Também profetas. Silas, meu Deus, andou com Paulo, na prisão com Paulo. Profetas. Profetas. Atos 13. Olha como é que era a igreja de Antioquia. Olha como é que a igreja funcionava. Olha só como a igreja estava organizada. Capítulo 1, 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, e o tetrarca e Saulo. A igreja, irmãos, tinha profetas. Deus não quer ficar em silêncio. Deus não quer ficar em silêncio. Atos capítulo 20. Olha como isso funcionava na igreja. Atos 20. Paulo falando com os irmãos da igreja em Éfeso. Começa no versículo 17, mas eu quero ler com os irmãos o versículo 22. Atos 20, 22. E agora, o apóstolo Paulo falando, constrangido em meu espírito, o espírito humano, vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer. Ele tomou uma decisão, eu vou para Jerusalém, eu não sei o que vai me acontecer. Eu vou tomar uma decisão, mas eu não sei a consequência dessa decisão. Eu vou fazer algo que vai mexer com a minha casa, vai mexer com a minha vida, mas eu não sei qual será a consequência. Nós tomamos decisões e não sabemos muitas vezes quais serão essas consequências. Não sabemos, vou ser forte agora, porque a gente não buscou ouvir Deus. Olha o que Deus faz. Capítulo 21 agora. Versículo, vamos ler o 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesaré. Paulo está voltando para Jerusalém, fazendo o caminho de volta. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Meu Deus. Versículo 10. Demoramos ali alguns dias. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, não sou eu, é o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão na mão dos gentios. Paulo falou no capítulo 20 que ele não sabia o que ia acontecer. Ah, você não sabe, Paulo? Então eu vou mandar alguém te falar. É Deus. É assim que Deus faz, igreja. Deus não quer a igreja desnorteada. Deus não quer a igreja sem saber o que vai ser do futuro. Deus não quer a igreja perdida. Então Deus envia um profeta chamado Ágabo e diz para ele: olha, vai ser isso que vai acontecer com você lá, Paulo, em Jerusalém. Vão te amarrar, vão te prender. A profecia que vem de Deus, irmãos, ela não condiciona, ela não impõe,
Porque a vontade de Deus não é imposta, a vontade de Deus ela é obedecida de livre e espontânea vontade. E você sabe que Paulo não obedeceu, porque ele foi para Jerusalém. Olha o que diz o versículo 21, versículo 14. Como, porém, não o persuadirmos, conformamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Quando Deus fala, Ele está revelando a sua vontade. Agora, a obediência é nossa. O aceitar é nosso. Não cabe ao profeta Ágabo, poxa, se eu falar, será que ele vai aceitar? Será que ele vai entender? Será que ele vai obedecer? Esquece isso. Não é seu papel. O papel seu é ser boca de Deus. Falar em nome de Deus. Deixar a pessoa ali tomar a decisão que ela julgar que for melhor para ela. Paulo julgou, não. Eu vou para Jerusalém, foi, e lá foi preso, levado para Roma, sofreu a beça, mas pregou o evangelho, pessoas foram salvas, até o dia que arrancaram a cabeça dele. Até o dia que ele foi morto. Tudo isso dentro dos planos de Deus. O que eu quero exaltar, ressaltar aqui, é que o silêncio de Deus, repito, não é ausência de Deus, nem é desinteresse de Deus. O silêncio de Deus é falta de alguém que clame a Ele. Voltemos lá em Mateus capítulo 15, para a gente encerrar. Mateus 15. Versículo 25, ela porém veio e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Ela chegou no extremo. Eu espero que você chegue no seu extremo hoje, em nome de Jesus. Que você não queira passar mais nenhum dia mais sem ouvir a voz de Deus. Que você não passe mais nenhum dia sem ouvir a direção de Deus para a decisão que você tem que tomar na sua vida. O texto nos dá um segredo para quebrar o silêncio de Deus. Como que eu quebro o silêncio de Deus? O texto vai dizer que essa mulher se ajoelhou e adorou o Senhor. A adoração dela desarmou o coração de Jesus. Mas ela não é cananeia, ela não é judia. Não. Ela agora é alguém que está me pedindo ajuda. Ela reconheceu que eu sou Senhor. Olha o texto. Senhor, Senhor, socorre-me. Quando se dizia Senhor, está dizendo, você é o meu dono. Eu sou seu, eu sou sua. Socorre-me, Senhor. Faça algo na minha casa, faça algo na minha vida. Algo que eu não tenho condições de resolver, não tenho condições de dar uma solução, mas o Senhor pode. Tu és o filho de Davi, tu és o Todo-Poderoso, tu podes. E elas pediu socorro a Jesus. Eu quebro o silêncio de Deus quando eu busco socorro em Jesus, com o coração quebrantado, em adoração a Ele. Adorar é reconhecer quem Ele é. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Alfa e o Ômega, Ele é o Filho de Deus, é o Senhor. Versículo 26 vai dizer que Jesus respondeu a ela, não é bom tomar dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus ainda provou mais a fé dessa mulher. E ela então responde, sim, Senhor, é verdade, você está certo. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que essa mulher queria não era o prato principal. Ela se satisfazia com as migalhas. E para ela, migalha era a libertação total da filha dela.
Ela disse para Jesus: isso é nada para você. Libertar minha filha é nada para você. O Senhor pode todas as coisas. Aí Jesus não tinha mais o que dizer nada, né? Ó mulher, grande é a tua fé. Aqui Jesus não falou: grandes são os seus argumentos, a sua lógica, a sua filosofia, a sua formação, o seu entendimento. Não. Grande é a sua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. O milagre aconteceu porque a fé foi demonstrada. Tirar Deus do silêncio exige fé demonstrada. Não é uma fé apenas falada. É uma fé seguida de atitudes. Ela se ajoelhou. Senhor, socorre-me. O Senhor pode. Tu és todo poderoso. Socorre-me, e com certeza, com lágrimas, com choro, com lamento. Mas essa lágrima, esse choro, esse lamento, essa humilhação, nada disso mexeu com o coração de Jesus. O que mexe com o coração do Senhor não são essas lágrimas, a nossa humilhação. O que mexe com o coração do nosso Deus é a nossa fé. É a nossa fé. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se creres, Maria, verás a glória de Deus. Fé. Fé. Tirar Deus do silêncio exige fé, exige adoração, exige rendição, exige busca, exige oração. O que essa mulher fez foi uma oração prática. Ela foi atrás de Jesus. Onde está esse homem? Está ali. Ela foi lá, pagou um preço, saiu do seu comodismo, das suas quatro paredes, saiu das suas mesmices, saiu dos seus medos, das suas ansiedades. Ela era uma estrangeira, estrangeiro não falava com judeu. Então ela quebra paradigmas, ela quebra uma série de preconceitos. Não se falava, homem não falava com mulher, especialmente uma mulher de outro povo. Então ela foi falar com Jesus. Podia ser mal vista, podia ser criticada, ela não estava nem aí. Porque ela queria tirar Deus do silêncio dele. Ela quis tirar Deus do silêncio dele na casa dela. Na minha casa eu não ouço a voz de Deus. E minha filha está endemoniada, eu tenho um problema para resolver. Algo que eu não tenho condição de resolver, e Deus está em silêncio. Eu preciso que Deus fale. Eu preciso que Deus fale comigo. Naquela época, irmãos, o profeta era Jesus. Havendo Deus, outrora falado muitas vezes, muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos fala por intermédio do seu Filho, por meio de Jesus. Não mudou. Não mudou. Tem um filme que diz que Deus não está morto. Eu vou escrever um filme escrito assim: Deus não está mudo, não está surdo. Eu vi e ouvi a aflição do meu povo, Moisés. Por isso eu vim, estou falando com você nessa sarça ardente maluca aqui, que você não está entendendo nada. Assim é Deus. Ele vê você, Ele ouve você, Ele quer falar com você. Que seja uma sarça, assim seja. Que seja através de uma circunstância da sua casa, será. Através de uma música, de um sonho, não sei. O que eu sei é que Deus fala. Porque eu sei que precisamos sair da zona de conforto que achamos que é conforto. Onde nós nos acostumamos a não ouvir a voz de Deus. Sai culto, entra culto e vamos ao culto para um evento, vamos ao culto para ver os irmãos, vamos ao culto para cantar as músicas, vamos ao culto para ouvir uma mensagem e nós nos esquecemos que viemos ao culto para um encontro com Deus. Viemos aqui para ouvir a voz de Deus. Viemos aqui para que Deus nos use para ser boca dele para alguém. Alguém que precisa ouvir Deus, vai ouvir através de você, vai ouvir através de mim,
Mas se você calar a sua boca, a pessoa vai embora sem ouvir Deus. Se você se silenciar, Deus não vai falar através de você. Se você não buscar Deus, Deus não vai fazer absolutamente nada. Vão passar 400 anos aqui sem ouvir Deus. Creio que não é isso que Deus queira. Aliás, nem mais um segundo. Vamos ficar em pé, irmão, vamos orar. Desafio colocado para você e para mim. Eu preciso ouvir a voz de Jesus.